Good day, mate. Hi again. Good day, mate. Aos 50, Austrália. Com quase 50 anos, a vida me levou para a Austrália. Eu passei 6 anos lá e a vida me trouxe de volta. Espero que não por muito tempo. Esses vídeos que eu tenho feito para esse canal, eu tô tentando deixar a minha experiência, as minhas memórias, coisas que eu me lembro que eu passei lá, algumas coisas mais engraçadas, outras mais interessantes. Mas nesse vídeo, eu gostaria de deixar um aviso sobre uma coisa que eu percebi lá, que eu vi, e eu gostaria de deixar esse aviso para as meninas que vão para lá, muitas vezes como estudante, né? E a maioria são meninas jovens, às vezes nem 20 anos, às vezes um pouquinho mais de 20 anos, raramente acima de 30 anos. Então, essas meninas, tudo bem, eu não quero criticar o que as meninas pensam, eu só quero alertá-las do que acontece, porque quando se tem um predador, o predador mais ou menos sabe como pensa e como age a sua presa. Então, é natural algumas meninas que vão para lá, que estão insatisfeitas com o seu país, porque isso não acontece só com brasileiras, a experiência, talvez que a história que eu vou contar aqui, nem foi com uma brasileira, mas também teve com brasileira, mas a que eu tive mais contato mesmo foi com uma colombiana. Elas muitas vezes estão insatisfeitas e gostaria de migrar. Então, vai para lá e muitas vezes a pessoa até pensa assim, passarinho do meu vizinho, muito, muito fofo. Mas dá uma atrapalhadinha, né? Espero que não atrapalhe. Bom, a pessoa vai para lá, eu vou para lá para estudar. Pode ser que muitos tenham esse pensamento. Eu vou para lá para estudar inglês por 6 meses. Nesses 6 meses, de repente eu conheço alguém, né? Que se encante comigo, alguém legal e tal, e talvez eu consiga ficar. Eu vou te falar uma coisa, eu mesma quando estava lá, eu falava que se eu ganhasse $1 cada vez que alguém me falasse que eu devia casar com um australiano para conseguir ficar lá, para conseguir minha residência, eu estaria rica, porque esse foi assim, o conselho que eu ouvi de quase todo mundo, inclusive da gente de imigração, que a gente ia, mas você não conhece alguém? Que eles dizem que é a maneira mais fácil de ficar. Eu questionaria esse fácil, tá? Porque talvez seja fácil para a pessoa que está ali lidando com o seu visto. Mas eu não acho que seja fácil você ter que conviver com uma pessoa e talvez até fingir, mesmo que seja um casamento de fachada só para conseguir o visto, você vai ter que fingir que está tendo um relacionamento com essa pessoa, fingir não é comigo, nunca foi, não consigo. Então, sempre que eu ouvia isso, eu falava, não... para mim não dá, não acho que esse seja a maneira mais fácil, mas que eu ouvi muito ouvir. Todo mundo acha que esse é o jeito mais fácil de você conseguir a residência. O outro jeito é trabalhando, é conseguindo sponsor, que eu sempre falei que eu achava mais digno. Para mim não deu por causa do limite de idade, que acima de 40 anos há uma restrição muito grande de vistos na Austrália. Então eu fui para lá já com uma idade acima dos vistos que eu conseguiria, que eu poderia conseguir. Mas as meninas que estão indo
com uma intenção de conhecer alguém, ou mesmo que vão sem essa intenção, mas de repente elas chegam lá e elas vão para a escola de inglês, sai da escola de inglês, vai para um restaurante, para um café, para um barzinho ali perto, ao redor da escola, porque normalmente você mora perto da escola, você frequenta os locais que tem ali ao redor da escola com os colegas que você conhece ali na escola. Vai ter colegas de todas as nacionalidades, mas muitas vezes você tem mais afinidade com aquele que fala a sua língua, porque dentro da escola você só pode falar inglês, mas fora você pode falar outras línguas. Então, muitas vezes a gente prefere sair com pessoas da nossa nacionalidade para poder falar a sua própria língua, pelo menos fora da escola, porque tem uma hora que a gente fala assim, pelo amor de Deus, alguém que fala português. É bem difícil você estar num local onde só se fala outra língua. Chega um momento que dá um estresse. Então, é bom você ter essas amizades que você sabe que você pode falar a sua língua com elas. Tem alguns homens que ficam ali ao redor desses locais que eles sabem que vai ter uma estudante de outro país, com uma idade mais nova, que não vai ter uma grande experiência de vida. Eles dão em cima dessas meninas, essas meninas estão sozinhas naquele país, não tem família para dar um apoio para elas, para falarem para elas, olha, você vai ficar com essa pessoa? Normalmente, meninas mais novas moram com os pais. Essas meninas não moram com os pais, elas não têm nem que dar satisfação para os pais de onde está indo. Então, eles vão ali, nesses locais que sabem que essas estudantes se reúnem, dão em cima das meninas, deixam elas iludidas de que eles vão assumi-las, que eles vão dar aí uma residência para elas, levam elas para casa, tem aí um affair, não é um relacionamento, porque para eles não é um relacionamento, mas eles dão a entender para elas que é um relacionamento, principalmente porque muitas vezes eles levam para casa deles. Mas acontece que lá na Austrália, ninguém fica olhando o que acontece na casa do outro. Então, se ficar muitas meninas entrando na casa de um homem que mora lá sozinho, o vizinho não fica olhando. O vizinho está preocupado com as coisas que ele tem que fazer, todo mundo sai trabalhar, trabalha-se muito. Quando você não está trabalhando fora de casa, trabalha em casa, porque lá não se paga muito para fazer as coisas de casa, montar móveis, consertos em casa, cortar grama, tal, tudo é a própria pessoa que faz, porque é muito caro para você pagar para outra pessoa fazer. Então as pessoas estão sempre ocupadas, dorme-se muito cedo, acorda-se muito cedo, e muitas vezes os vizinhos não veem que esse cara está levando meninas diferentes para casa dele. Elas são maiores de idade, ele não está cometendo um crime, mas ele está enganando essas meninas, iludindo essas meninas. Eu não acho isso legal, porque essas meninas não têm suporte naquele país. Eles se aproveitam dessa situação. Então, aconteceu de eu ver algumas meninas, quando eu estava no meu curso de inglês, eu vi algumas meninas caírem nisso. Uma delas era brasileira. Ela realmente disse que tinha a ilusão de que ele fosse mantê-la no país. E, na verdade, às vezes ela chegava assim bem desarrumada na aula, porque tinha passado a noite na casa desse homem, e aí venceu o tempo dela. Ele disse, olha, que pena, sinto muito, vou sentir muito sua falta, mas nada de falar de assumi-la. E aí
Acontece que esse tempo que ela estava lá, ela poderia ter procurado trabalho, ela poderia ter procurado aprimorar melhor o inglês dela, ela poderia ter visitado lugares, ela poderia ter feito muitas outras coisas, e ela serviu para o prazer de uma pessoa que mora lá e que se aproveitou dela. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar. Quando eu fui para lá, a gente teve na empresa que nos levou, na empresa de intercâmbio, eles fizeram uma palestra sobre as coisas que você deveria se precaver, sobre, por exemplo, os animais, as aranhas, as cobras, o canguru, comportamentos que você deveria ter, ou que você não deveria ter, para que não te trouxesse problemas lá dentro do país, porque muitas vezes eles falam algumas comportamentos que aqui no Brasil são tolerados, lá não são tolerados, são considerados crime e você pode ser deportado e tal. Então eles dão essa orientação, mas sobre esse pormenor das meninas não é falado. É um assunto assim, eu acho que bem delicado, mas como eu tive essas experiências, eu gosto de falar. Depois de muito tempo que eu já estava lá, já estava trabalhando, e eu estava morando em uma acomodação de estudantes, junto com estudantes de outras nacionalidades. Tinha um estudante lá, porque eu também ainda era estudante, nessa época eu estava fazendo curso de child care. Já tinha passado do inglês, mas eu estava fazendo curso de child care. Então eu estava nessa acomodação de estudante, e esse estudante colombiano, eu estudava, né, o child care, e trabalhava no hospital, trabalhava como cleaner no hospital. Eu trabalhei 5 anos no Mater Hospital em Brisbane, e trabalhava à noite. Então ele falou: olha, minha irmã tá vindo para cá, será que você não consegue uma vaga lá no hospital? Apresenta ela lá para ver se ela consegue um trabalho lá. E eu apresentei, eles a contrataram na mesma hora, porque mão de obra lá, não sei hoje, mas na época estava muito complicado, eles estavam contratando todo mundo e fazia de tudo para segurar os funcionários que tinham. E essa menina começou a trabalhar comigo lá no hospital. Ela tinha 20 e poucos anos, veio da Colômbia e estava fazendo o curso de inglês. Ela me disse um dia: vamos tomar um café, eu queria te agradecer, tal, vou te pagar um café para te agradecer pelo trabalho que você me conseguiu. E nós saímos para tomar café. Eu falei: eu vou avisá-la sobre esse problema que eu observei anteriormente. E disse para ela: olha, toma cuidado nos lugares onde você vai. Eu contei a história que eu contei aqui, né? Não há necessidade de repetir tudo. Dei esse aviso para ela lá: obrigada por me avisar, tudo bem. Passou um tempo, ela disse: vamos jantar, tal, vamos nos encontrar. Acho que a gente foi jantar mesmo. E aí ela falou: conheci uma pessoa. Estou muito feliz, conheci uma pessoa. E eu fiquei assim... Aqui na minha cabeça eu pensei: meu Deus, será, né, que é uma pessoa boa? Mas eu não vou dizer não, toma cuidado e tal, porque parece, né, parece chato, parece que você não está confiando. Eu também não conheço a pessoa, não sei se ela tivesse, por exemplo, me apresentado a pessoa, eu poderia analisar o que a pessoa fala, os comportamentos. Mas sem ela me apresentar, eu só fiquei com isso na cabeça. Já vi isso acontecer outras vezes, mas vamos dar uma chance, de repente esse tem uma boa intenção, né? Então não falei nada, falei: que ótimo,
né? Tomara que dê certo, que você consiga ficar aqui. Ela, na verdade, estava assim, meio em dúvida se ia continuar na Austrália. Ela estava com vontade de ir para o Canadá e tal, então, que parece que ela tinha um outro irmão no Canadá. E, bom, então, de repente, né, se dá certo, você fica aqui e tá tudo certo para você. Passou mais algum tempo, ela me chamou para jantar de novo, de vez em quando a gente se encontrava, e eu fui. E aí, ela me disse, eu não acredito que você me avisou e eu caí. Mesmo depois de você ter me avisado, eu caí. Esse homem que ela arrumou, ele disse que era divorciado, ele disse que era policial, e para justificar assim os horários meio não convencionais que ele se encontrava com ela. E bom, e eles estavam tendo um relacionamento lá, ela ia muitas vezes dormir na casa dele, num apartamento, me parece. E aí ela me disse que um dia num fim de semana, ele disse que não podia sair com ela porque ele ia trabalhar naquele fim de semana. E aí ela saiu com os amigos. E quando foi na segunda-feira, mas ela recebeu uma mensagem dele, se não me engano no domingo, falando que ele estava na piscina. Talvez ele quis dizer que ia trabalhar mais tarde, mas que aquele horário ele estava na piscina, tirou uma foto dele na piscina, mandou para ela, mandou uma mensagem que estava sentindo saudades, etc e tal. Ela chegou na segunda-feira na escola, conversando com uma outra amiga dela, também colombiana, e perguntou, o que você fez esse fim de semana? A menina disse, eu fui na piscina. E aí as duas conversando, a menina falou, eu fui na piscina com uma pessoa que eu tô saindo e tal, já entenderam, né? A pessoa que a amiga dela estava saindo da mesma escola, da mesma sala que ela estuda, também colombiana, ele também estava saindo com essa menina. Então, é isso que eu queria deixar esse alerta. Para as meninas que vão para lá, muito cuidado com as pessoas que você conhece. Existem muitos casos de moças que vão para lá, que se casam, que conseguem a residência, que se dão muito bem. A escola que eu estudei, que foi na Langports, a dona dessa escola era brasileira casada com o dono da escola. Por isso que muitos brasileiros iam para essa escola, que ela tinha, né, conhecimentos aqui no Brasil. É uma brasileira que foi para lá e se casou, e talvez eles tenham aberto a escola depois de casados. Eu nunca tive essa conversa com ela. Talvez ele já era dono da escola e casou-se com uma brasileira. Então, inclusive, enquanto eu estava lá, eles tiveram filhas gêmeas e muito fofas. Então, acontece sim, pode dar certo, mas presta muita atenção. Fica meio com o pé atrás. Chegando lá, conheceu alguém, não fica assim totalmente sem uma segurança, sem um resguardo, tá? Sempre fica com o pé atrás, porque existem esses homens que fazem isso. Não são todos. A maioria dos australianos são maravilhosos. Eu nunca sofri nenhum caso de discriminação. Comigo não aconteceu, nunca. Todos os australianos que eu conheci, às vezes de outras nacionalidades, eram até umas pessoas um pouco rudes, mas os australianos mesmo que eu conheci, são ótimas pessoas, maravilhosos. Eles
te ajudam muito. Se você pedir ajuda, eles te ajudam muito. Se você não pedir, eles ficam na deles. É assim, tá? Mas se você precisando, eles são pessoas maravilhosas. Mas tem esses que eu nem posso te dizer se são australianos ou não, mas são esses caras que ficam na mira das meninas que vão fazer curso lá. Eles ficam em volta das escolas, porque eles sabem que as meninas estão lá sem uma família para dar suporte, sem uma família para controlá-las. Se elas precisarem de alguma coisa, não tem para quem recorrer. Teve uma menina também que estava estudando comigo, que ela estava, quando eu estava fazendo o curso de Aged Care, ela estava no mesmo curso. Ela me disse que arrumou uma pessoa assim também, que eles estavam sempre brigando, porque ela achava que estava num relacionamento, mas ele não achava. Ele achava que estava saindo com ela e só curtindo. E ela me disse que foi teve que ir várias vezes no médico, porque ela tinha uma infecção urinária atrás da outra, provavelmente por causa dele. E mesmo assim ela continuava, porque ela tinha a ilusão de que ia conseguir ficar lá com o suporte dele, porque ele ia assumir um relacionamento e dar a residência para ela. Não conseguiu. Também depois que ela voltou para o Brasil, eu perdi contato com ela, porque eu só tinha o número do celular, e aí ela voltando para o Brasil mudou o número, né? Mas é isso, é esse o alerta que eu gostaria de deixar, e espero que seja útil. Me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Espero não ser assim, mal entendida. E qualquer dúvida que tiverem, me pergunta, que eu estou à disposição, tá bom? Se puder deixar um like e mandar para as pessoas que você conhece, que vão para a Austrália, que têm a intenção de ir para lá, e talvez as minhas experiências possam ajudar essas pessoas. Eu agradeço muito. E se quiser também comentar aí qualquer coisa que vocês acharem necessário, fiquem à vontade. Um beijão, bye bye. See you later. See ya.